Que a graça de Cristo seja conosco. Nós estamos, nesses dias, pensando um pouco sobre o texto de Paulo aos Efésios, capítulo 6, de 11 a 18, onde ele fala da armadura do soldado cristão. Nós vimos alguns exemplos que ocorrem, e Paulo tinha consciência disso, de que havia confrontos de vez em quando diretamente com os agentes de Satanás, e citamos dois casos, um da menina da cidade de Filipos, cujo espírito imundo que dela agia, Paulo expulsou, e outro foi na cidade de Éfeso, quando Paulo e os seus companheiros por lá passavam, e um grupo que estava querendo imitar Paulo, fazendo algum trabalho em nome de Jesus, e o espírito maligno diz: eu sei quem é Jesus e conheço Paulo, mas e vocês quem são? Então não é por aí, tem que ter comunhão com Deus. Então o texto de o texto de Efésios 6, ele nos mostra que essa questão é uma situação que nós vivemos no dia a dia. É dela que Paulo fala nesse texto, não de coisas esporádicas que podem acontecer aqui e ali. Revestir-se da armadura de Deus é revestir-se do caráter cristão. É isso que está nas entrelinhas dessa questão. A armadura é necessária por causa das ciladas, tramas, maquinações, armadilhas colocadas ao longo do caminho pelo inimigo. São ciladas e armadilhas das mais astutas que se possa imaginar. Muitas vezes totalmente camufladas, difíceis de serem percebidas. A batalha espiritual é, em essência, a batalha contra o pecado na nossa vida, no dia a dia do nosso viver. Satanás é quem instiga, quem cria, quem inventa, desejando prejudicar-nos, afastando-nos da comunhão com Deus. Satanás sabe que não pode nos dominar, no sentido de possessão demoníaca. A Bíblia é clara e ensina isso com toda clareza, que Satanás não nos toca. Mas ele pode nos influenciar aqui e ali. Ele pode conseguir desviar nossa atenção. Ele pode nos afastar da comunhão com Deus. Isso, além de ele poder, ele se empenha em fazê-lo. Faz muito esforço nesse sentido. A essência da batalha espiritual ocorre no coração do cristão. Então, o caráter íntegro que Paulo apresenta aqui, ele representa isso pela armadura do soldado romano. Estando preso e vendo constantemente diante de si os soldados romanos, com esse armamento pesado, com esse uniforme pesado que eles usavam, que compunha a armadura desse soldado, então Paulo tira uma lição, trazendo para o lado espiritual. Daí porque então ele traz essa alegoria. E tal armadura permite ao cristão resistir no dia mau, fazer tudo e permanecer firme. A certeza do apóstolo é que é possível enfrentar os mais terríveis enfrentamentos ou as mais terríveis ciladas que o diabo arma no nosso caminho. E ainda assim saímos vencedores. Ele vai dizer aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 10, versículo 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Nós não lutamos contra carne e sangue, nossos inimigos são espirituais. A expressão usada principados e potestades pode significar jurisdição ou autoridade no sentido político, de alguma organização humana. Por exemplo, o que é citado por Lucas no evangelho que traz o seu nome, diz assim: pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Lucas 20, versículo 20. No entanto, no texto, ou no contexto do texto que nós estamos em questão, Efésios capítulo 6,
temos a clara indicação de que se trata de uma conotação espiritual. Refere-se aos exércitos espirituais da maldade, aos anjos, demônios, anjos decaídos, seres pessoais inteligentes que se opõem a Cristo e aos seguidores de Cristo. Mesmo que o habitat deles seja nas regiões celestiais, os demônios podem exercer e exercem forte influência em pessoas e em estruturas sociais e políticas, onde nem mesmo a igreja está isenta de sofrer tal influência. Há que se ter todo cuidado. A igreja somos nós. Você e eu formamos a igreja. E estamos sujeitos a sermos influenciados pelos asseclas de Satanás. É preciso que estejamos, portanto, sempre atentos e vigilantes para que sejamos mantidos firmes e fiéis. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por ter nos permitido mantermos-nos firmes até aqui. E pedimos ao Deus que daqui para frente Tu nos conduzas da mesma forma e que cada vez mais sejamos fiéis e firmes naquilo que cremos desde o início. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele venceu Satanás. Mas Satanás continua tentando aqueles que são seguidores de Jesus. E nós somos muitas vezes o objeto dessas tentativas de Satanás de prejudicar a obra salvadora e salvífica de Jesus Cristo. Ó Deus, que nós sejamos firmes e fortes, sempre confiantes e seguros daquilo que fazemos, para que em tudo o Teu nome seja honrado e glorificado, e o Teu reino cresça na face da terra. Oramos em nome de Jesus. Amém.